Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. E também boa tarde aos doentes e a quem nos acompanha em casa. Neste dia nós celebramos mais um Papa, Inocêncio I, Papa no século V, um período muito difícil. Nós às vezes pensamos que os nossos tempos é que são difíceis. Não é verdade. Todos os tempos, e o tempo de Inocêncio I foi um período muito, muito difícil da história. Caiu o Império Romano, com invasões dentro da própria Igreja, muitas heresias, muitas ideias erradas, e estes homens extraordinários, estes papas, muito valentes, muito firmes na sua fé, nós temos que dar graças a Deus pelas suas vidas. Celebramos a nossa Eucaristia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E vamos lembrar nesta Eucaristia António Cabral, Carmim da Silva e Sogros e Coimbra. E temos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. Peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Deus, protetor dos que em vós esperam. Sem vós nada tem valor, nada é santo. Multiplicai sobre nós a vossa misericórdia, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens temporais, que possamos aderir desde já aos bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Êxodo. Quando Moisés descia do Monte Sinai, trazendo nas mãos as 2 tábuas da lei, não sabia que o seu rosto irradiava luz depois de se encontrar com o Senhor. Arão e todos os filhos de Israel, ao olharem para Moisés, viram que o seu rosto irradiava luz e temeram aproximar-se dele. Então Moisés chamou-os. Arão e todos os chefes da comunidade aproximaram-se, e Moisés falou com eles. Depois todos os filhos de Israel se aproximaram, e ele transmitiu-lhes todas as ordens que tinha recebido do Senhor no Monte Sinai. Quando Moisés acabou de lhes falar, cobriu o rosto com um véu. Sempre que Moisés comparecia na presença do Senhor para falar com ele, tirava o véu até sair de lá. Então comunicava aos filhos de Israel as ordens que recebera. Mas como os filhos de Israel, o rosto de Moisés irradiava luz, ele voltava a cobrir o rosto com o véu, até voltar a entrar de novo na tenda para falar com o Senhor. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. O homem que o encontrou tornou a escondê-lo e ficou tão contente que foi vender tudo quanto possuía e comprou aquele campo. O reino dos céus é semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas. Ao encontrar uma de grande valor, foi vender tudo quanto possuía e comprou essa pérola. Palavra da salvação. A leitura que nós acabamos de ouvir na primeira leitura, tirada do Êxodo, fala-nos de Moisés, que subiu ao monte, recebeu de Deus os mandamentos e desceu com as pedras onde estavam escritos os mandamentos. Nós sabemos que, por exemplo, este papel que existe, que nós temos aqui, só existe desde o século XVI, há 400 anos. Não havia papel. E temos que ter consciência disso quando os nossos irmãos evangélicos dizem que a igreja que não dava a Bíblia, que o povo não sabia a Bíblia, porque os evangélicos surgiram mais ou menos no tempo em que surgiu o papel. E antes a Bíblia era escrita à mão. Por exemplo, os frades de São Bento tiveram um papel extraordinário a escrever livros. Há livros lindíssimos, gravuras, porque uns frades trabalhavam no campo, outros trabalhavam nas hordas, nos vários ofícios, e havia aqueles que eram compiladores, aqueles que tinham a letra mais bonita. E hoje os livros que nós temos antes do século XVI eram todos escritos à mão e não é em papel. O papel é uma invenção e sobretudo da imprensa. E o que é que o Moisés vem com a tábua da lei, com os mandamentos, e quando chega junto ao seu povo, o seu rosto radiava. Mas esta leitura não é completa. Quer dizer que enquanto ele esteve lá acima, o povo construiu um bezerro, porque pensava que o Moisés que já não voltava. E quando veio, o seu rosto radiava. E este radiar de luz, de alegria, de satisfação, que é aquilo que nós como cristãos devemos fazer como Moisés, radiar alegria. A nossa vida, o nosso rosto, quem olha para o rosto de um cristão deve ver alegria, deve ver testemunho de uma paz interior. Nós muitas vezes olhamos para algumas pessoas e a cara delas fala-nos de revolta, pessoas que não estão em paz, e toda a gente sabe ver isso. O rosto de Moisés radiava alegria, paz, sossego, tranquilidade, e todos nós conhecemos muitas pessoas que transmitem isto naturalmente. Uma das pessoas que no seu tempo foi Inocêncio, o Papa Inocêncio I. O tempo do Inocêncio I é muito comparável com o nosso tempo hoje. Muito comparável. Já tem 1000 anos, 1500 anos de diferença, mas é muito comparável. O Império Romano estava a ruir, era uma desordem completa, havia povos de todos os lados a querer invadir Roma e o Império, e a Igreja que lá conseguia congregar, ou aqueles que tinham fé, para defender. E nós devemos muito aos cristãos desta época de Inocêncio I. Nós temos muitos especialistas, eu não sei se vocês têm consciência disto, mas hoje os especialistas, os pensadores, os filósofos, aqueles que pensam, dizem que nós estamos numa fase em que o Ocidente está a ruir, o Ocidente está-se a perder.
E, portanto, e vê-se já de um lado, do outro, interferências daqui, da acolá, e quando há estas mudanças, que eu espero que não, espero que os Estados Unidos ressurjam, e que, porque tem sido o garante de valores como a liberdade, como a democracia, como a paz. Mas há especialistas a dizer para nos prepararmos que este modelo que nós temos pode estar em perigo, como esteve no tempo da inocência, mas levantou-se sempre alguém. E este Papa foi extraordinário, foi um Papa extraordinário, de valentia, de congregar as pessoas, de luta, mas o seu tempo, apesar de estar de distância de nós 1500 anos, é muito parecido. Talvez o tempo da história é mais parecido. Nós lembramos-nos, quem estudou um bocadinho de história, pois no século VI, passados 100 anos, vieram os muçulmanos. Entraram na Europa, por exemplo, nós em Portugal, ou em Espanha, o que sofreu, e só conseguimos expulsá-los 600 anos depois. Estiveram 600 anos em Portugal e vieram, aproveitaram a queda, o desmoronar-se, e Roma desmoronou-se pelos critérios que nós temos hoje: inveja, mentira, corrupção, aldrabice, gente que não ama o seu povo, que governa e não ama o seu povo, que olham mais para os seus interesses, os mesmos critérios. No século II deitaram fogo a Roma. E porquê? Os mesmos critérios que nós temos hoje: corrupção, inveja, mentira, todos os mesmos critérios. E nós às vezes esquecemos disto. Uma das vítimas do nosso tempo é a Igreja Católica. E a Igreja Católica é vítima com muita mentira. Muita mentira. E mentiras pensadas. Eu às vezes ouço assim uma acusação à Igreja e digo assim: o que é que normalmente querem a mesma coisa. O objetivo que acusam a Igreja é o que querem fazer, para ir criando na mentalidade das pessoas uma aceitação. A Igreja fez isto e, portanto, nós estamos num tempo desses, em que a Igreja é acusada de tudo. Não quer dizer que um ou outro, não quer dizer que uma ou outra pessoa não tenha feito, mas uma coisa é a estrutura individual de uma instituição, uma Igreja, uma pessoa ou 20 ou 30, outra coisa é a Igreja Universal. Não podemos confundir. E por isso é que eu falo, às vezes aqui, algumas pessoas, não sei se compreendem, deixam de compreender esta questão que nós temos aqui, que está no Canadá. É uma questão muito complicada, porque nós, por exemplo, portugueses e espanhóis, tivemos colónias e não fizemos nada disto. Nunca tivemos escolas, nunca ensinámos o português desta maneira, nunca tivemos uma vontade tão grande de ensinar o português como houve aqui para ensinar o inglês. Tem que ser. O mal foi de alguns colaborarem, mas nós nunca fizemos isto. E os nossos angolanos, os nossos moçambicanos, os nossos, mesmo em Timor, em Goa, ainda agora por aí aparece gente que sabe falar português, Cabo Verde, Guiné, Brasil. Nós não fizemos escolas. Nós nunca tivemos esta pressa, isto não é católico, esta pressa de ensinar o inglês, é evangélico. Mas o problema foi alguns colaborarem com isto. E nós estamos a viver um tempo muito parecido do Papa Inocêncio I. Confusão, de todas as mentiras. A mentira passa a ser verdade. A televisão veio trazer uma coisa que não havia antes,
que é a repetição da mentira. Olhai que, por exemplo, as televisões, eu não vejo televisão, canal nenhum de televisão. Por exemplo, mas os meus em Portugal, a minha família diz, não se calam, uma notícia de manhã à noite, vimos a ver, era mentira. Ou tinha uma pontinha de mentira. Mas repetem. Uma coisa muitas vezes repetida passa a ser verdade. Mesmo não seja. É uma técnica do tempo presente. Repetir. E nós temos de estar atentos a isto. E saber o que é que procuramos. O Evangelho de Jesus hoje é muito claro. O que é que nós procuramos? Quais são os valores que procuramos? Jesus compara o reino dos céus a duas realidades. Uma pérola preciosa que alguém encontrou, escondida. Não são todos. Na história da igreja não são todos. Olhai que, por exemplo, eu há dias vi um programa no Brasil, e nós em Portugal isto está aflitivo porque não se vê nada, mas no Brasil há um movimento que está a surgir a explicar, por exemplo, os descobrimentos. E no Brasil ensina-se que os portugueses foram para o Brasil por causa de razões comerciais. E agora, imaginai os primeiros que foram, havia o boato de dragões, 1001 perigo, nenhum sabia se voltava, se era engolido por um dragão. Como é que alguém sai da sua terra por razões comerciais para ir para uma terra completamente desconhecida? As razões que levaram os primeiros não foi isso. E eu, num mandato de fé, de levar a fé, num mandato de aumentar o reino de Deus, quando voltaram para trás e disseram que estava lá na terra, então foram os comerciantes. Mas deixarmos dizer que os primeiros que foram, que eram comerciantes, é uma mentira tão grande, tão falsa. E a honra seja feita a um Brasil muito sério que está a falar disto. Mas como é que é isto? Havia os boatos, nós sabemos pela nossa história, o próprio Luís de Camões fala em dragões, o velho do Restelo, que era, a dizer que vós ides para os perigos. Como é que esta gente louca entra para um barco para ser engolido por um dragão, para ser engolido por mitos para fazer negócio? Os primeiros não foram por isso, foram por razões profundas, compromissos muito especiais. Desculpa ter deixado, é daqueles telefones que a gente não sabe quem é, telefonar para aqui e para lá. E o interessante do Evangelho de hoje é o que é que nós procuramos. Nós, por exemplo, católicos, permitirmos que se diga que os primeiros que foram, que eram comerciantes, é uma ofensa ao nosso povo muito grande. Uma ofensa, não eram esses valores. A seguir é que foram os oportunistas, os exploradores, os sem consciência, aproveitar o trabalho que os outros fizeram, e é que foram a seguir. Mas os primeiros, é ofensivo permitirmos que se diga isto. E hoje está-se a ser ensinado, mesmo em Portugal. Está a ser ensinado nas nossas escolas. Isto é uma ofensa histórica, porque não é verdade. Mas tantas vezes repetida passa a ser verdade. Hoje a maioria dos jovens acredita nisto. Se disserem na terceira e quarta geração de pessoas que foram, tudo bem. Agora os primeiros,
Olhai os imigrantes. Os primeiros que vieram vinham tremendamente bem intencionados. Vinham para trabalhar, para libertar a sua família, para dar o futuro melhor à sua família. Mas a seguir, vieram alguns que não honraram a primeira geração. E é assim. Agora vamos confundir a primeira geração com os outros que vieram a seguir? Nós todos sabemos que, por exemplo, imigrantes, já apareceram por aí pessoas que vieram, ouviram falar que havia isto, havia aquilo, vieram, mas depois não deu nada. Mas os primeiros, aqueles que vinham com boas intenções, que vinham com a família no coração, que vinham com Deus no coração, que vinham com retidão e queriam triunfar, esses não merecem ouvir aquilo que outros fizeram. Assim, nos descobrimentos, a primeira geração era gente de fé, gente que ia por causa do reino, gente com valores, que sentia-se numa missão. Depois, e é isto, essa gente encontrou o reino dos céus, essa gente encontrou esta pérola, sabiam onde tinha o seu coração, sabiam onde tinham a sua alma, sabiam quais eram os seus valores. Depois vieram então os outros, que criaram problemas com tudo, que criaram confusão. E eu, para mim, às vezes, quando ouço algumas pessoas falar por exemplo, dos nossos descobrimentos, os primeiros que foram do melhor que nós tínhamos. Não queriam nada. Queriam falar de Deus. Tinham uma missão, tinham um projeto. Mas não podemos dizer isto dos outros que vieram a seguir. Não podemos. Os outros a seguir, já houve muitas coisas. E assim o reino dos céus. Há aqueles que procuram o reino, há aqueles que procuram e que descobriram as pérolas, e que sabem onde estão as pérolas, e há outros que não querem saber de pérola nenhuma do reino. Têm outros objetivos. Outros, e se nós olharmos para o mundo, quais são as pérolas que nós procuramos? Cada um é diferente. E claro que hoje a grande maioria das pessoas não tem os valores dos primeiros aventureiros. Não tem. Calculistas, querem estar bem com o mundo, têm objetivos muito concretos, mas não dão um passo no desconhecido, não se aventuram no desconhecido, sabem bem o que querem, os seus objetivos, e temos aqueles que são um exemplo, a quem nós devemos tanto, a quem nós devemos a capacidade de aventura, a capacidade de sofrer. Eu não sei se nós, por exemplo, nos nossos descobrimentos, quantos morreram, por exemplo, uma doença chamada escorbuto. Quem é que nós já ouviu falar do escorbuto? Escorbuto era uma doença que se cura com legumes, comendo legumes. O barco ia no mar, não havia legumes, e morriam por causa dessas doenças. E agora e eles sabiam que iam morrer disso, podiam morrer disso, e por isso é que tentou resolver aqui e acolá. A Madeira, os Açores depois descobertos, tiveram uma grande função porque podiam ser fornecidos de legumes frescos, mas uma coisa tão simples. E nós precisamos de saber onde procuramos o nosso tesouro, a nossa pérola preciosa. E hoje o mundo desvia-nos do fundamental, ilude-nos com questões que não são verdadeiras. E nós temos a missão de distinguir, por exemplo, agora nisto que anda por aí, os primeiros devem ser defendidos até ao sangue. Foram homens extraordinários. Os outros comerciantes, que são os pais, os avós, os bisavós, muita gente que a gente tem aí na política,
esses já não é dessa gente, já é outra raça, já é outros critérios e outra maneira de ser. Então o Evangelho de hoje ajuda-nos a pensar onde é que nós procuramos, que pérolas é que nós procuramos, que tesouros é que nós procuramos e onde os procuramos. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Jesus compara o reino dos céus a um tesouro escondido e uma pérola. O seu alto valor sobrepõe-se a tudo. Peçamos ao Pai sabedoria para procurarmos acima de tudo o seu reino, dizendo: Senhor, venha a nós o vosso reino. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelos ministros da Igreja que anunciam a palavra e pelos que ensinam às crianças na catequese, para que todos descubram que o reino é Jesus em nós, oremos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelos que pensam que o reino se compra com dinheiro, para que o Espírito os ilumine e todos compreendam que ele só se adquire com o desejo do coração e com a vida, oremos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Por todos aqueles que se decidem pelos valores do reino, mas pouco a pouco os substituíram por muitos outros, para que voltem a acreditarem que ele é o único necessário, oremos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelos deficientes profundos de todo o mundo e pelos pais e mães que se lhes dedicam do coração, para que o rosto de todos irradie a luz que vem de Deus, oremos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelos membros desta Assembleia Eucarística, para que a experiência dos mistérios da liturgia os transfigure, como a visão de Deus transfigurou Moisés, oremos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Senhor nosso Deus, que sois a força e a proteção da Santa Igreja, fazei que a palavra e a Eucaristia que celebramos nos fortaleçam e reanimem no caminho para o reino, por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos, e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Senhor, aceitai os dons que recebemos da vossa generosidade e trazemos ao vosso altar. Fazei que estes sagrados mistérios, por obra da vossa graça, nos santifiquem na vida presente e nos conduzam às alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente,
É verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Pelo sangue do vosso Filho e pela força do Espírito, quiseste reconduzir à unidade do vosso povo os filhos dispersos pelo pecado, para que a Igreja, reunida à imagem da Santíssima Trindade, apareça no mundo como corpo de Cristo e templo do Espírito Santo, para louvor da vossa infinita sabedoria. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santos dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo, Mike Mahal, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos António Cabral, Carminda Silva e Sogros, Henrique Coimbra, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, vamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos... Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oremos. Senhor, que nos deste a graça neste divino sacramento, memorial perene da paixão do vosso Filho, fazei que este dom do seu amor infinito sirva para a nossa salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. O Evangelho pergunta-nos onde é que está o nosso coração, isto é, onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. Qual é o nosso tesouro? Qual é a nossa pérola? Portanto, é a grande pergunta que nós devemos colocar-nos e levar para a nossa vida neste dia de Santo Inocêncio, um grande Papa, no seu período, na sua época, porque nós não podemos viver o período dele, nem o dele. Cada época é a sua época. Mas vamos perguntar onde é que está o nosso coração. Porque o nosso coração, não tenhamos dúvidas, está onde está o nosso tesouro. Onde estão as nossas riquezas. Aquilo em que acreditamos, aquilo por que lutamos.
É aí que está o nosso coração. E é essa pergunta que o Senhor nos coloca neste dia. Seja todos boa noite, ide em paz e que o Senhor os acompanhe.